Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Estou muito contente de poder participar novamente do programa Portas Abertas. E aí com um fundo de tela exclusivo aí que o servo de Deus colocou para nós, né? Eu ainda estou recuperando o fôlego. Cheguei agora há pouco ali no Paraguai com a minha bicicletinha. E dá mais ou menos 1h20 de pedalada. Mas graças a Deus estamos aqui. E quando eu digo estamos é porque o Espírito Santo é o meu amado companheiro que me guarda, que me guia e que me ajuda nessa caminhada. Eu quero compartilhar com os irmãos que estão na programação no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, glória a Deus, no versículo 16 até o versículo 19. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 16 até o versículo 19. Quero ler alguns versículos e depois vamos meditar naquilo que o Espírito Santo deseja comunicar aos nossos corações neste princípio de noite fria aqui em Foz do Iguaçu, mas abençoada, porque estamos na presença do Senhor. 1 de Coríntios 9, 16 ao 19 diz assim, escrevendo Paulo, ditando Paulo e escrevendo Tércio, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. O apóstolo Paulo, a grande maioria das vezes, nós nos referimos ao grande apóstolo Paulo, mas era um homem comum, como nós, que, como dizem às vezes alguns gaúchos, tinha que matar um leão por dia para sobreviver. Vou botar no silencioso esse bichinho aqui, que senão vai incomodar a gente. E Paulo, apesar de ser um doutor da lei, ou seja, ele era como se fosse o equivalente a um advogado nos dias de hoje, ele também era fabricante de tendas. Então, o conhecimento que ele tinha da lei o ajudou muitas vezes, das vezes que ele foi preso, das vezes que ele foi injustiçado, como por exemplo, da vez que ele foi preso na cidade de Filipos, foi açoitado, preso no cepo, e ali, depois de haver orado e cantado, houve um terremoto, as cadeias se romperam, todos os presos foram soltos. E aí, no outro dia, mandaram soltar Paulo, e ele usou o conhecimento que ele tinha da lei. E ele disse: olha, é o seguinte, senhor carcereiro, diga para o pessoal lá que ele prendeu um cidadão romano sem julgamento. Já que ele fez isso, eu não vou sair às escondidas daqui não. Ele vai ter que vir aqui me pedir perdão para que eu possa sair daqui. E aí assim ele fez, foi lá e o pessoal veio todo temeroso, pediram desculpa para ele, e aí ele foi embora. Ou seja, esse conhecimento que o próprio Paulo disse em uma outra passagem de suas cartas, ele disse que aquilo que ele tinha, ele considerava como esterco. Ou seja, aquilo que ele tinha recebido do mundo, porque antes ser um doutor da lei para ele era o principal papel na sociedade que ele tinha.
era o motivo de ele existir, porque ele havia estudado uma vida inteira para isso. Ele havia sido criado aos pés de Gamaliel, um homem que era considerado o melhor professor de Israel em Jerusalém. E Paulo agora já não considera mais isso como o seu melhor. Como ele disse, ele considerava esterco. Mas eu e vocês sabemos que o esterco, ele pode ser usado como adubo. Então, havia momentos em que ele usava isso, esse conhecimento que ele tinha, e até mesmo o conhecimento bíblico que ele tinha, porque doutor da lei, a lei que se falava não era somente a lei romana, era principalmente a lei judaica, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, este Paulo está dizendo que ele tem uma nova tarefa, ele tem uma obrigação, ele tem um compromisso. E qual é o compromisso dele? Anunciar o Evangelho. E ainda mais, veja que Deus havia dito para ele quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com Jesus lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que ele sofreria por amor do Evangelho. E quando Ananias foi mandado para falar com Saulo, Ananias disse: Senhor, mas esse é aquele que está perseguindo, está prendendo os cristãos. E o Senhor disse para ele: ele é para mim um vaso escolhido. E você vai dizer para ele o quanto é importante padecer, o quanto importa padecer por amor do Evangelho. Ele vai precisar sofrer por amor do Evangelho. E Paulo, ainda que Paulo entendia que isso não era um preço para obter a salvação, não. Paulo já era um homem salvo. Aleluia! E essa é uma das coisas que muitas vezes nós temos que tomar cuidado entre a lei e a graça. Às vezes confundimos. Pensamos que nós precisamos fazer mais na obra de Deus para que isso nos leve para o céu. Mas a realidade é que a coisa é ao contrário. Eu já estou indo para o céu. E por isso eu preciso fazer mais para Deus. Por quê? Porque eu não estou trabalhando para ganhar o céu. O céu já foi conquistado para mim. Eu deveria morrer na cruz por causa dos meus pecados. Oh, glória a Deus! Paulo sabia disso e muito mais ele sentia este peso, porque ele havia, aleluia, sido cúmplice na morte de um servo de Deus cheio do Espírito Santo, que era Estevão, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. E agora ele diz que ele sente no seu coração essa obrigação. Por quê? Porque ele recebeu este evangelho de graça. Versículo 18. Que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo. E por que ele devia propor de graça? Porque ele recebeu de graça. Jesus disse: aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. E ele não podia se calar com aquilo que ele tinha. Ele não podia fechar a sua boca para aquilo que Deus havia dado para ele. Glória a Deus. Às vezes, eu até me sinto, como vou dizer assim, não me sinto nem triste e tampouco com peso sobre mim, mas eu me sinto, às vezes, como que querendo que Deus use outras pessoas, que Deus utilize outros pregadores quando eu estou no culto, ali na congregação onde eu estou. Mas a oportunidade me é passada. Me é dito para mim ministrar a palavra. E quando é passado para mim, eu digo para o Senhor: Senhor, aqui está a tua igreja, é a tua noiva, é o teu povo. Se eu falar de mim, eles vão sair mais tristes do que entraram, vão lutar mais do que eles estavam lutando quando chegaram.
vão sair daqui sem a sua vitória. Eles vão sair daqui, quem sabe, sem a repreensão, sem aquilo que precisa endireitar o seu caminho pela palavra. Mas eu, de mim mesmo, não consigo fazer isso, Senhor, porque eu não conheço a vida deles. Eu conheço o exterior, eu vejo o sorriso, eu vejo o olhar, mas quem conhece o profundo e escondido é o Senhor. Oh, aleluia! Então eu sempre peço, Espírito Santo, vai adiante de mim, como eu pedi agora, porque eu sei que não é qualquer um que está na audiência. São homens e mulheres de Deus, com a chamada tremenda, com um ministério poderoso. Oh, aleluia! E que Deus deseja usar de uma maneira tremenda. Oh, aleluia! Quem sabe alguém pode dizer assim, mas irmão, eu não estou na missão que nem o irmão está. Mas irmão, eu não sou pregador que nem o irmão está sendo. Mas irmão, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E o que importa é o que nós sabemos ou o que não sabemos. O que importa é que nós digamos para o Senhor o mesmo que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Paulo havia se disposto. Por quê? Porque ele entendia, aleluia, que por nada da sua própria justiça ele merecia o céu. Ele entendia que ele não era filho antes, mas que agora havia recebido o Espírito Santo, o Espírito de adoção, e por causa disso ele podia olhar para o céu e chamar a Deus de Pai. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos, aleluia, o tamanho do amor de Deus pela nossa vida, quando nós compreendemos o preço que foi pago por cada um de nós, nosso desejo é gritar para todo mundo que Deus é bom, que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Este sábado estava na nossa congregação ali e me foi passada a oportunidade para ministrar a palavra. E Deus me deu aquela palavra da multiplicação dos pães, do livro de Mateus, capítulo 17, se não me falha a memória. E quando Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para a multidão e ele sentiu compaixão. Não sei se você sabe a profundidade do significado dessa palavra, mas compaixão é o ato ou o intento de colocar-se no lugar do outro, no lugar do próximo e tentar sentir a dor que o próximo sente. Isto é compaixão. E quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós olhamos as pessoas pela rua caminhando sem sentido, aleluia, porque elas entendem que nasceram, estão vivendo e a maioria nem pensa na morte e muito menos na vida eterna. Não tem um sentido de viver, não tem um rumo definido, não tem uma meta. E uma boa parte da humanidade sequer tem vontade de viver. Aleluia. Mas Deus chamou a mim, chamou a você, como Paulo estava contando aqui, porque sendo livre para com todos, eu fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Estava trazendo esta palavra ali na congregação e havia uma senhora que estava visitando, uma senhora, eu digo uma jovem senhora, devia ter seus 30 e poucos anos, estava com uma filha de 16 e uma outra filha de 9 anos. Primeira vez que estavam visitando a gente. E ali Deus revelou uma enfermidade no coração daquela mulher. Deus revelou que havia um coração maior do que deveria estar, um coração grande. E revelou naquela jovem também uma gastrite nervosa no seu estômago. Quando Deus revelou
e mostrou para mim o anjo tocando, e eu senti a graça de Deus alcançando elas, eu senti a unção do Espírito Santo para curar. Aleluia! E olhei para elas e vi elas derramando as suas lágrimas. Eu louvei a Deus e agradeci ao Senhor. Aleluia! Porque não fui eu que usei a Deus, e tampouco fui eu que revelei ou curei, mas eu funcionei apenas como um pedacinho de cano, por onde a água da graça da vida, a água da vida, pôde passar para alcançar estas almas. Oh, aleluia! E que coisa boa nós vermos as pessoas tendo este contato com Deus, vendo que Deus não é aquele homem milenar de cabelo branco, comprido, com barba branca, sentado num trono a centenas de milhares de anos-luz de distância, que construiu a terra, que fez as coisas e disse: ó homem, se vira. Não. Sabendo que Deus está interessado na minha e na sua vida. E Ele nos chama para que anunciemos a palavra. Os dias são de trevas. A família está tão atacada que hoje diversos homens e diversas mulheres já não querem mais ter uma família. Aleluia! Eu vejo em tantas partes, em tantos lados, pessoas que elas estão totalmente desiludidas porque o sistema deste mundo é totalmente contrário à vontade de Deus. E essas pessoas estão totalmente perdidas. Elas estão sem o Espírito Santo, que é o amado Consolador. E Deus conta comigo e conta com você, meu querido. Eu gostaria de orar com você neste momento. Se você pode, se você está em casa, se você está sentado, está na tua cama, se você está trabalhando, quem sabe, não vai poder fechar os olhos, eu gostaria que você fechasse os olhos, mas se você não pode, fale com Deus neste momento. Se você não pode mover os lábios, porque tem pessoas próximas de ti que não são crentes, você está em uma parte de trabalho neste momento, mas você pode falar com Deus em pensamento. Eu te convido, vamos falar com Deus neste momento. Eu quero me entregar um pouquinho mais ao Senhor. E eu quero fazer esse convite a você. Entregue-se um pouquinho mais nas mãos dele. Ele busca, como está no livro de um dos profetas maiores, eu não me lembro agora se Jeremias ou Ezequiel, que Deus ele buscou alguém para colocar-se na brecha por causa deste povo. E hoje ainda ele está buscando alguém que interceda por este povo que está se perdendo. Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus e Pai, querido Senhor, Salvador nosso, eu não tenho condições, Senhor, de abençoar a vida dessas pessoas. Eu posso proferir uma bênção com a minha boca, eu posso até mesmo impor a minha mão sobre alguém, mas a bênção, ela só pode vir de ti. Eu só consigo ser um canal de bênção, eu não posso ser o abençoador, porque a bênção vem de ti, Senhor. Mas eu peço que o Senhor visite agora cada irmão, cada irmã que está, Senhor, com os seus olhos fechados, falando contigo, quem sabe derramando as suas lágrimas. Oh, Ramandai de Flamda Rabanaia. Oh, aleluia, essa irmã que está chorando agora, sim, que já falou contigo pensando que não há saída. Oh, Rai de Kei de Flamda Shei Castu Mandaramandaraia. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor, vós todos os termos da terra. Oh, aleluia! Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o Senhor. Busca Ele em oração, busca Ele em jejum, estuda a palavra dEle.
E o poder dele vai ser derramado sobre a tua vida. Senhor, levanta com poder, com autoridade. Levanta esses missionários. Fortalece, Senhor, esses irmãos que já estão no campo, que deixaram propriedades, deixaram familiares. Aleluia! Deixaram a sua pátria. Oh, glória a Deus! Para levar a tua palavra. Fortalece os teus filhos, abre as portas, estende a tua mão para curar. Aleluia, eu ministro uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção, aleluia, que venha derramar dos dons do Espírito Santo sobre cada um destes servos e servas. Realiza, Senhor, o teu propósito sobre cada vida. Receba, Senhor, a nossa oferta de sacrifício vivo. Nós nos colocamos, Senhor, na salva nesse momento. Nós nos colocamos, Senhor, como oferta diante de Ti, para que o Senhor, aleluia, nos instrumentalize como o Senhor quiser, que possamos ser ferramentas para o crescimento da Tua obra, para o crescimento do Teu reino na face da terra. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.